Aleluia, Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem liberdade, Senhor, para trabalhar em nosso meio. O Senhor tem liberdade para falar conosco da forma que o Senhor quiser. O Senhor tem liberdade para libertar os Teus cativos. O Senhor tem liberdade para agir, Senhor, no meio do Teu povo. Aleluia. Gênesis capítulo 25, versículo 20 diz assim: E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Aleluia. Amém? Você pode se assentar. Amém? Deus já está operando na sua e na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos conectar agora com a palavra. Glória. Prenda a sua mente aqui. Versículo 22 do capítulo 25. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. O maior servirá ao menor. 2 nações há dentro de ti, e elas estão lutando uma com a outra, e o maior servirá o menor. Amém? Quem já sentiu? Se alguém tiver com o telefone ligado, alto, coloca no modo avião ou abaixa, por favor. Porque às vezes toca, de vez em quando, às vezes a gente não percebe, mas o telefone toca e atrapalha. E o maior servirá ao menor. Rebeca vai conceber do Senhor depois de o seu marido orar muito. Ele insistia em oração para que ela concebesse. E quando ela recebe de Deus a sua vitória, começa algo a se movimentar dentro dela. Antes ela era estéril e não recebia nada, não recebia o dom de engravidar, ela não tinha possibilidade de engravidar. E ela era triste por isso. Mas quando ela recebe a graça do Senhor de conceber, ela percebe que tem algo estranho acontecendo dentro dela. Ela começa a perceber uma luta dentro dela. E ela vai orar e perguntar a Deus: Senhor, o que está acontecendo dentro de mim? E o Espírito Santo ministrou no meu coração essa tarde a respeito da guerra que nós temos da carne e o Espírito. E no finalzinho do versículo vai dizer que o maior servirá ao menor. De quem nós temos sido escravos? Qual é o povo que tem? Qual é o elemento que tem se prevalecido dentro de nós? É a carne ou é o espírito? Tanto eu como você temos alma e temos espírito. E esse corpo físico vai obedecer. Ele vai obedecer à alma ou ele vai obedecer ao espírito. E dependendo daquilo que nós alimentarmos mais, é aquilo que nós iremos manifestar carnal fisicamente. Sabe quando você não era de Jesus, você não ouvia a palavra, você estava lá fora fazendo e acontecendo tudo aquilo que você queria? Você não tinha essa guerra dentro de você. Quando você era estéril e você não podia dar à luz, você não tinha esse embate. Você fazia o que você queria e não tinha problema na sua consciência. De vez em quando vinha um pensamento: por que eu fiz isso? Mas depois você refutava com outro pensamento. Mas depois que você vai para Jesus, você o aceita, você ouve a palavra dele, agora não é mais como antes. Começa a ter uma guerra dentro de nós, uma luta travada. E Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. E aí eu vejo que existe algo ruim dentro de mim.
E aí nós vamos orar ao Senhor. Deus, o que está acontecendo? Eu me converti, eu batizei, eu fui até batizado pelo Espírito Santo, mas tem uma coisa dentro de mim que eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. A minha língua é ferina, ela fere as pessoas. Eu tenho uma forma de agir, uma forma de ser que eu não consigo controlar. Eu tenho uma bad trip, toda vez eu tô mal, cabisbaixo, começa a vir uma guerra e você começa a orar e se questionar, Espírito Santo, se você habita dentro de mim, por que as coisas são assim? Por que as coisas têm que ser dessa forma? Por que eu sou desse jeito? E nós vamos perguntar ao Espírito Santo. E o Espírito Santo tem uma resposta para mim e para você. Quem é que você tem alimentado? Quem tem sido o maioral na sua vida? Quem tem servido ao outro? É a carne ou é o Espírito que está prevalecendo na minha e na sua vida? O que está prevalecendo? Esaú foi aborrecido por Deus porque ele não amou a primogenitura, ele não amou as coisas do alto, ele amou mais as coisas da carne do que as coisas do Espírito. E muitas vezes nós ficamos chorando e achando que Deus tem filhos prediletos. Ele não tem filhos prediletos. Ele tem pessoas que se interessam muito mais pelo reino dele do que outras. Saul foi trabalhar, foi gastar as suas energias no campo. E ele volta para a casa dele. E Jacó lhe faz uma pergunta: você me dá? Você me vende a sua primogenitura? Ele estava interessado nas bênçãos do Senhor muito mais do que Esaú, seu irmão. E aí ele vai dizer o seguinte: Esaú, de que me serve essa primogenitura? Estou aqui quase desfalecendo, quase morrendo. Essa primogenitura não me serve de nada. E quantos de nós estamos desfalecendo, estamos caindo, estamos ficando cansados da nossa caminhada, da nossa vida e desprezamos as promessas que Deus faz para nós. De que me adianta essa promessa que eu vou viajar, que eu vou conceber de Deus? De que me adianta essa promessa de que eu vou ser cheio do Espírito Santo? De que me adianta? Minha vida está tão pesada, eu estou com um fardo tão pesado. De que me adianta ir para a igreja? De que me adianta orar? De que me adianta jejuar? De que me adianta as coisas do alto? E Esaú estava cansado, sabe por quê? Porque ele se importava muito mais com as coisas da vida do que com as coisas espirituais. E na maioria das vezes que nós nos cansamos e nos fadigamos, é porque nós estamos investindo toda a nossa força, toda a nossa vida nas coisas da terra. Você desgasta a sua vida toda se fadigando e se cansando com o seu trabalho, buscando o alimento dessa terra, e você não se desgasta com as coisas espirituais. Você não se interessa em ter mais de Deus, você não se interessa em ser cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos cansados, é porque nosso nível de ansiedade pelas coisas materiais está muito elevado e nós não estamos descansando no Senhor. E a sua palavra diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para os vossos corações, encontrareis descanso para a vossa alma. A nossa alma está cansada de tanto a gente buscar as coisas materiais. E Esaú estava mais ocupado com o campo, com a caça, em ser vigoroso na terra, mas não estava preocupado e ocupado em ser forte e valente no espírito. E quanto de nós queremos mostrar para as pessoas que Deus é conosco, porque nós temos o melhor carro, a melhor casa, o melhor ministério, porque nós somos melhores em algo aqui na terra. E o Senhor está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que tem prevalecido dentro de você? Nós temos uma guerra dentro de nós, da carne com o espírito. E quem você está mais alimentando? A sua carne ou o seu espírito? Quem nós estamos alimentando? Nós entramos no culto e nós não conseguimos perceber a presença do Espírito Santo.
Nós estamos na nossa casa, ouvimos um louvor, ouvimos uma pregação e não conseguimos perceber a presença do Espírito Santo, porque nós estamos muito preocupados com as coisas dessa vida. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E não é sobre Ele apenas, não é sobre Jesus tirar as lutas de mim e de você, porque Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo porque eu venci. Não é sobre Deus tirar a sua luta, Ele não vai tirar. O mundo jaz no maligno, as coisas vão acontecer, as guerras vão acontecer, as catástrofes vão acontecer. O dia de amanhã a Deus pertence, não a mim nem a você, nem sabemos se vamos acordar amanhã. Está tudo nas mãos de Deus, tudo nas mãos do Pai, está tudo com Ele, o nosso intercessor, aquele que intercede por nós. Mas o fardo dele é leve, o jugo dele também é suave. Nós não entendemos a forma que Deus quer agir e trabalhar em nossas vidas. Você está gerando alguma coisa diferente, nova, mas você não entende o que é. Mas eu tenho uma resposta de Deus para a sua vida. Essa guerra da carne com o Espírito, um deles vai prevalecer, um deles vai ganhar, um vai segurar no calcanhar do outro e vai puxar para trás. Sabe por quê? Porque existe um que você alimenta muito mais que o outro. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Alimente ao Espírito e vença a guerra na sua carne. Alimente o Espírito. Se posicione espiritualmente e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Não é mais sobre profetas colocarem as mãos sobre as nossas cabeças. Apesar de que isso ser uma bênção, Deus usa e Ele se manifesta da forma que Ele quer. Mas Ele quer que você perceba a sua presença. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Aonde eu e você estivermos promovendo um culto em adoração a Deus, Ele quer se mover e se manifestar em nós e através de nós. Qual é o filho que está dentro de você, que está vencendo essa guerra? Como é que está a guerra que você está enfrentando? Não, eu vou orar. Não, eu não vou orar. Eu vou orar porque Deus vai se manifestar. Depois você para. Eu vou parar de orar. Eu já orei tanto e não vi a glória de Deus. Continue orando. Aqui vai dizer que Isaac, ele ora insistentemente, e porque ele perseverou na oração, Deus ouviu a oração de Isaac. Isaac casou com 40 anos, e a palavra diz que com 60 anos, a sua esposa gerou um filho. 20 anos orando pela mesma causa. Nós não suportamos nem um mês orando pela mesma situação. E porque Deus não nos responde da forma que nós gostaríamos que Ele respondesse, nós paramos de orar. Mas o Senhor quer responder a minha e a sua oração. E não vai ser da forma que você imagina que Ele vai responder. Ele vai responder da forma que Ele quer responder. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Ele trabalha no nosso favor à medida que nós confiamos no seu Espírito, à medida que nós confiamos na sua palavra. E isso é graça, isso é favor de Deus, é favor que nós não merecemos. Ele trabalha nossas vidas, irmãos. Ele trabalha, mas você precisa continuar perseverando e pedindo: me ajuda, Espírito Santo. E o Espírito Santo nos faz essa pergunta: quem está prevalecendo na sua vida? Essa guerra dentro de você, esse desejo que você tem de fazer as coisas de Deus, mas depois você dá uns 5 passos de volta atrás e você não consegue romper e não consegue avançar. Saiba que o inimigo da minha, da sua alma, ele vai nos alvejar para que a gente não consiga. Ele vai querer que a gente desista do propósito de adorar ao Senhor, mas não pare, não desista. Fale para essa carne ansiosa: se sujeite ao Espírito Santo de Deus. Diga para sua alma: aquieta-te, alma. Aquieta-te, alma minha.
E ela tem que se aquietar pelo poder da palavra de Deus que habita em você. E se a palavra de Deus habita em você, ela vai vivificar o seu corpo cansado, a sua alma abatida. Porque te abates, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei. Muitas vezes Deus quer se manifestar na nossa casa de uma forma sobrenatural, que Ele não se manifesta para você em público, mas você duvida se Ele ouve as suas orações. Persevera, insista, Ele ouve a sua oração. Ele ouve a sua oração, Ele te ouve. Ele está perto daqueles que o temem. Ele está perto daqueles que o adoram. Ele está perto daqueles que o amam acima de todas as coisas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Aleluia. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Hoje você pode ouvir a palavra de Deus. Hoje você tem condições, todos aqui que eu vejo têm saúde, seja para ficar de joelho ou sentados para orar, para clamar a Deus. Você tem condições de chamar a presença do Espírito Santo. Quem tem vencido essa guerra e prevalecido? Se a sua carne está vencendo essa guerra contra o Espírito, eu tenho certeza que você tem ficado prostrado diante das suas lutas. Porque com a carne mais forte que o Espírito, as suas guerras espirituais não estão sendo vencidas. Você está ficando frustrado, prostrado, deprimido, porque o seu espírito não está de pé. Mas ainda que a sua carne esteja fraca, enferma, e se o seu espírito estiver forte em Cristo, você sabe que você é mais que vitorioso e mais que vencedor em meio às suas guerras. Não desista, não pare, insista, se revista das armaduras espirituais de Efésios 6. Maria, mãe de Jesus, quando ela vai conceber a Cristo, ela não vai se relacionar carnalmente com o homem. Ela vai se relacionar com o Espírito Santo em oração. Ela vai conversar com Deus, até que chega o momento que a promessa que Isaías disse, ela vai ser cumprida. O Espírito cai sobre Maria. Ela é cheia do Espírito Santo. E ela recebe da parte de Deus. Ela gera um menino. E o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ela concebe o maravilhoso, poderoso. Ela concebe o Deus forte nas batalhas e nas guerras. Ela concebe o Emanuel, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom. Dentro dela, o príncipe da paz está habitando. O mesmo príncipe da paz que quer habitar em mim, em você. Seja cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Muitas vezes não é ter todos os nossos problemas resolvidos, mas é ter o nosso coração, a nossa mente em paz. Mesmo com todos os problemas, não somos autossuficientes, mas colocamos na mão dele, porque nós sabemos que todas as coisas contribuem e cooperam para o seu bem. Ainda que as coisas não estejam da forma que nós gostaríamos, nós sabemos que Ele está trabalhando na minha, na sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é ver todo o caos por fora, mas por dentro você está em paz, você está tranquilo. Ele te leva a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Eu sinto muito porque muitos de vocês não vivem isso. Eu sinto muito porque enquanto eu estou ministrando, o Espírito Santo me mostra. Primeiro, uma confusão no mundo espiritual, porque muitos não estão prestando atenção nessa palavra. Porque o seu coração não está em paz. E você não entendeu que vai ser através da palavra de Deus que você vai ser liberto. É necessário que os nossos ouvidos sejam abertos. É necessário porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes pensamos que ser cheio de Deus é ficar sempre se arrepiando, é ficar sempre sentindo uma brisa. Você não vai sentir nada, mas você precisa crer. Ele disse, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma das coisas que o Espírito Santo me mostrou, ele me levou a um lugar e mais uma vez ele me fez entender
que as pessoas, as igrejas, o povo de Deus está cada vez mais contaminado em achar que Deus só está aonde está todo mundo se sacolejando. Não! Deus está aonde estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome. Deus está quando você clama a Ele. Deus está quando você resiste ao diabo na palavra. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus está aonde tem um coração quebrantado e contrito. Infelizmente, a realidade da nação que nós vivemos e das demais nações é viver sendo movido pelas emoções. É viver movido pelos sentimentos. Você não tem que ficar sendo movido pelos seus sentimentos, porque a palavra diz que o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração é enganoso e quem conhecerá? O Senhor conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa mente. Deus conhece o nosso interior. Não, se eu estou para baixo, se eu estou mal, eu tenho que me isolar, chorar, ficar triste, Deus não está comigo. Mas se eu for para a igreja, alguém colocar a mão na minha cabeça, eu começar a girar, a rodar, Deus está comigo. Não, o Senhor disse, eu estarei com você todos os dias. Independente do que você sinta, Ele estará com você todos os dias. Não é sobre você sentir, é sobre você crer. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. É você acreditar, porque a fé é o firme fundamento, não é daquilo que nós vemos, assistimos, mas daquilo que nós cremos. Preste a Deus um culto racional. Preste a Deus, entregue o seu entendimento para Ele. Nós damos o nosso entendimento para tantas coisas no mundo. Queremos a melhor faculdade, o melhor trabalho, o melhor emprego. Nós usamos o nosso entendimento, a nossa racionalidade para tantas coisas lá fora. Mas não usamos a nossa racionalidade, o nosso racional para nos relacionarmos com Deus. E por isso as pessoas acham que os cristãos, aqueles que servem ao Senhor, são pessoas que não são inteligentes. Mas é mentira do diabo. É que nós estamos nos acostumando, nós nos acostumamos a sermos pessoas que são movidas por aquilo que sentem. Não é sobre o que você sente, é sobre aquilo que você acredita. Você precisa crer que Ele está com você. Tem lugares que as pessoas não podem se reunir em 4 paredes, não podem ouvir barulho de bateria. Só quando você ouvir uma bateria, uma pessoa com uma voz linda cantando, é que você vai se manifestar. Não, se manifeste no silêncio para o Senhor. Creia que Ele está com você. Sem barulho de bateria, sem aplausos, sem marcha, sem guitarra. Se relacione com Deus no seu secreto. A bateria depois é só mais um detalhe que é bom, que é agradável. Mas nós precisamos entregar o nosso entendimento para Ele. Nos relacionamos com Deus apenas quando o círculo está todo armado. E quando as luzes se apagarem, a porta se fechar e o círculo parar de tocar, você vai esquecer da presença de Deus porque parece que Ele não está com você. Eu quero te dizer uma coisa. No Salmo 139 diz: eu posso ir no mais profundo abismo. Eu posso ir para o inferno. Mas eu não posso me esconder de ti. Deus está nos lugares mais caóticos que você não imagina. Deus está nos lugares mais tenebrosos e terríveis que você não imagina. Ele está... Porque onde estiver um ser humano clamando por salvação, precisando de ajuda, ali está a mão do Senhor para recolher. É lá no seu caos, é nesse trabalho horrível que você tem, é nessa casa desorientada, é no meio da confusão. Ele está, porque onde estiver uma pessoa cativa, problemática, clamando por ajuda, ali a presença de Deus está. Aleluia! Não, Deus não está comigo porque eu não fui escolhido, eu não fui chamado. Faça-se escolhido. Seja um escolhido, crendo que você é um escolhido de Deus. Glória a Deus. Aceite essa palavra. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Eu não sou aqueles que são apenas chamados, não. Eu sou um escolhido. Eu não sei quem está só sendo chamado e não é nada. Mas eu sou um escolhido do Senhor. Aleluia. Seja um escolhido de Deus.
Se posicione. Tome a posição de servo do Senhor fiel. O que os nossos olhos estão cobiçando, o que nós estamos desejando, isso vem do Espírito ou vem da nossa alma, cansada e abatida, que quer buscar repouso em coisas materiais. Aquela mulher samaritana, a palavra vai falar que ela estava lá no poço de Jacó. E ela ia buscar água porque ela estava fadigada e ela estava com sede. Jesus também estava cansado e parou na mesma fonte, mas um vivia na carne e outro vivia no Espírito. Ele vivia no Espírito e ela vivia na carne, mas ela teve um encontro com Jesus. Quando nós temos um encontro com Jesus, as coisas têm que mudar na nossa vida. Necessário é nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Qual é a área da sua vida que você não nasceu de novo? Qual é a área nas nossas vidas que nós não fomos gerados no Espírito? Estamos vivendo de forma carnal e aleatória. Estamos perdendo guerras porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Existe alguma área na sua vida que ela não está consagrada ao Espírito Santo? Você consagrou a finança, você consagrou o casamento, você consagrou o trabalho. Mas existe alguma área? Será que é o emocional? Existe alguma área que você precisa entregar para Cristo? Essa guerra que você passa na sua mente não é normal. Essa guerra que você está enfrentando, uma luta dentro de você, não é normal. Pergunte ao Espírito Santo: Deus, o que está acontecendo comigo? Faça igual Rebeca, Ele vai te dar uma resposta. Na verdade, Ele já está te dando uma resposta. Essa guerra que você está enfrentando é a guerra do mal com o bem. É a sua carne querendo prevalecer o seu espírito. É o seu espírito querendo ganhar uma guerra também, querendo prevalecer essa sua carne. Mas qual delas tem ganhado a guerra e a batalha? Quem tem vencido a guerra? Qual é o leão que você tem alimentado dia após dia? Não se esconda do Espírito Santo. Dele você não pode se esconder. Você pode se esconder de todo mundo, mas de Deus você não se esconde. E Deus me mostra muitas pessoas que enfrentam guerras, batalhas travadas no emocional. Pessoas que estão enfrentando guerras terríveis, que só elas sabem a dor que elas estão enfrentando. Só você sabe o tamanho da sua guerra. E é com você mesmo que Deus está falando: coloca nas minhas mãos. Coloca nas minhas mãos que eu sou poderoso para fazer o que você não pode. Aquilo que você está tentando resolver há muito tempo com a força do seu braço, comendo manjar, enchendo a barriga e alimentando essa sua carne. Aquela guerra que você não consegue vencer, coloca no meu altar. Para de fazer do seu jeito. Ah, eu estou cansado, o que eu quero saber das promessas de Deus? Eu vou comer isso aqui, vou me fartar disso aqui porque eu estou quase morrendo. E as promessas do Senhor se fazendo esquecidas na sua vida. Quem você está alimentando? É verdade. Tem horas que nós oramos e buscamos e clamamos e pedimos vitória ao Senhor e parece que Ele não está nos ouvindo. Parece que nada está acontecendo. Deus está provando o seu coração e o seu caráter. Deus está te provando para saber se você vai resistir, se você vai aguentar. Deus está provando as suas emoções. O que é mais importante para você? A Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, o que isso significa? Nem só de dinheiro viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de ambição viverá o homem, nem só do melhor dessa terra viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai, toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que a gente fica cansado? Estamos querendo aquilo que Deus não disse que nos daria. Sabe por que nos cansamos? Porque aquilo que Ele disse que nos daria, parece que Ele não vai nos entregar. E ficamos com a nossa alma cansada e abatida. Renova suas forças em Deus. E se Ele disse que Ele vai fazer, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Se Ele diz que Ele vai fazer, pode passar os céus e a terra, mas a palavra dEle não irá passar. Algo interessante, eu vou terminar a mensagem rapidinho, porque eu quero orar por você. Rebeca começa a sentir uma guerra muito forte dentro dela. E ela vai orar ao Senhor. Tem alguma coisa, tem uma guerra muito forte dentro de mim. Antes, quando eu era estéril, nada acontecia. Mas agora que eu recebi a promessa, que guerra violenta dentro de mim. Deus, o que está acontecendo? Ela questiona ao Senhor. Por que você não questiona a Deus as suas guerras? Por que você não pergunta para Deus o porquê que você está enfrentando tamanha guerra? Por que você não pergunta? Você fica só sentindo a guerra. Você fica só angustiado. Você fica virando de um lado, você vira para outro. Pensa na mulher grávida. Agora pensa na mulher grávida de gêmeos. A barriga muito maior. A barriga maior do que apenas de um feto. E ela fica ali numa guerra. Ela não consegue dormir de bruço. Ela só dorme de lado. E ela vira para outro lado. E ela sua. E ela fica cansada. Uma guerra terrível. Você não dorme, você tem insônia, você fica angustiado. Você deita na sua cama. Você vê a noite caindo. E você não prega os seus olhos e você vê o dia amanhecendo. E você não pergunta para Deus que guerra é essa que você está passando. Você está igual Rebeca, carregando uma barriga enorme. Cansado, fadigado, esgotada. E não questiona a Deus. Deus, por que essa guerra? Está na hora de nós questionarmos e perguntarmos: Deus, por que eu vivo tantos anos a mesma situação e nada muda? Deus, porque parece que todo relacionamento que eu entro é um fracasso. Deus, por que isso na minha casa, na minha família, sempre acontecendo? Parece que as mesmas maldições na minha família. Por que isso está acontecendo? Você vive as suas guerras, você sente as dores, você não dorme, a depressão chega, você tem que tomar Rivotril, você tem que tomar um monte de medicamento e nada aquieta a sua alma, você continua indo de mal a pior e você não questiona a Deus o porquê dessa guerra. Você acha que é normal? Não é normal. Imagina que uma mulher, se ela não está grávida, mas a sua barriga está crescendo, se não é gestação, isso é o quê? Pode ser uma enfermidade. Se isso não é um bebê crescendo dentro dela e se movimentando, e ela sente dores, e a barriga cresce, se não é uma gestação, o que é isso? Deve ser uma enfermidade. E aí a barriga cresce, seja para ser uma criança, ou seja por ter uma enfermidade. Você não questiona Deus. Você vê dia após dia a sua barriga se dilatando, o seu problema diante dos seus olhos, e você não se questiona e não pergunta a Deus o que está acontecendo. Nós precisamos nos questionar e perguntar: por que minha vida não está mudando? Por que todas as vezes eu deito para dormir e eu não consigo dormir? Porque todas as vezes que eu vou me relacionar com alguém, sempre o relacionamento é um pior do que o outro. Porque todas as vezes que eu começo uma coisa e eu não consigo terminar, tem alguma coisa errada acontecendo. É uma guerra. E ela precisa ser vencida na autoridade que há no nome de Jesus. Apresenta para ele essa guerra. Pergunta para ele por que isso está acontecendo. Por que está demorando tanto o seu processo? Às vezes nosso processo demora porque nós não buscamos ao Senhor, não pedimos ajuda. Quando o povo de Israel, ele cai na mão dos seus acusadores, quando Israel cai na mão dos seus adversários, o que eles fazem? Eles clamam ao Senhor. E o Senhor vem com resposta. Todas as vezes que o inimigo da sua alma vier contra a sua vida, clame ao Senhor e questione a Ele. Clame a Deus e peça ajuda.
Eu posso ver que apenas algumas pessoas vão sair com suas respostas e vão sair daqui diferentes, porque elas determinaram que não vão sair da forma que elas entraram. Outras pessoas vão continuar vivendo as suas guerras até elas determinarem que alguma coisa tem que mudar. Quem é você? Aquele que vai continuar, vai sair por essas portas e vai continuar vivendo as suas guerras? Ou vai ser aquela pessoa que vai se levantar e se posicionar? Hoje eu pergunto a Deus o porquê dessa guerra e alguma coisa vai ter que mudar na minha vida. Tem orações que precisam mudar, irmãos. São as mesmas orações, os mesmos problemas, as mesmas situações. Chega. Nós precisamos romper em fé. Cadeias têm que ser quebradas na nossa vida. Se nós estamos entrando por essas portas, se nós estamos servindo ao Senhor, correntes precisam ser quebradas. E nessa noite eu quero orar por você. Não precisa se levantar ainda. Mas eu quero que você no altar, que está passando por uma guerra muito difícil e você não entende o seu processo, eu quero que você venha aqui no altar e o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar na sua vida. Vem para o altar, porque o altar tem a resposta que você precisa. Nós iremos orar por você. Nós iremos colocar as mãos e eu tenho certeza que alguma coisa vai mudar. Deus, o porquê eu não consigo dormir? Deus, o porquê essa guerra no meu sentimento que eu não consigo vencer? Deus, eu não sei qual é a nação que está brigando dentro de você. Se é a carne que você não consegue viver, não consegue vencer pelo Espírito. Se é o Espírito que está fraco, se é a carne que está forte. Eu não sei se é guerra na sua casa. Venha para o altar, eu quero orar por você e alguma coisa vai mudar. Nós queremos orar por você. Agora, se você quiser vir para o altar, pode se colocar de pé. Quem não tem nada, que não sentiu que essa palavra não foi por você, não tem problema, você pode continuar sentado. E você, onde você está, ore por quem vai estar aqui na frente. Creia no poder da oração, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você não vai receber nada do homem, você vai vir para receber de Deus. É a mão do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. É a mão do Senhor, esse jugo vai ser despedaçado. Esse jugo vai ser quebrado.